casos de terapia, falaremos sobre a infância, o quanto o abandono, a crítica e alguns comportamentos dos cuidadores eles podem influenciar para que essa criança, adolescente ou enquanto adulto ele desenvolva algumas psicopatologias, alguns comportamentos disfuncionais, o quanto isso atrapalha as relações, né? Essa ideia de abandono, um ambiente muito crítico, um ambiente de uma série de ausências de sentimentos positivos, né? O quanto isso atrapalha as relações, seja trabalho, relação amorosa, relações de amizade, enfim, uma série de coisas que nos complicam. Lembrando que em terapia a gente não trabalha os pais como culpados. Às vezes a gente responsabiliza algumas coisas porque o comportamento, os nossos comportamentos são nossa responsabilidade, do outro é do outro. Ponto. Mas em questão de culpar pais, é culpa, é isso, é aquilo, não necessariamente, tá? Então responsabilidade e culpa são coisas diferentes. Mas, né, tem muita gente que acredita que se vir para terapia, vai culpar minha mãe por isso, por aquilo, lá, né? E por que não há esse movimento? Porque nunca ninguém ensinou também para os nossos pais, né? Qual seria o ideal de tratamento, ou qual seria o ideal de educação de comportamento com uma criança. Então é um ciclo, né, que vem se repetindo. Quando a gente para observar em terapia alguns comportamentos disfuncionais das pessoas, tende ao pai e à mãe apresentar comportamentos parecidos. Então eles doaram o que eles eram, ou o que eles sabiam fazer. E aquela pessoa replica esses comportamentos disfuncionais. E aí muita gente puxa ali, né, essa ficha, vó, vô, bisavô faziam as mesmas coisas. Ou seja, ninguém mostrou para aquela pessoa ou para essa família, para essas gerações, né, o que seria o ideal de comportamento. Mas, sem muita enrolação, vamos lá. Né? Lembrando que, no caso de terapia, isso que eu conto pode ser a história de uma pessoa ou eu posso, né, misturar a história de várias pessoas até para não ser identificada. Sim, essa moça a qual eu trago hoje a história, ela tinha por volta dos 22, 23 anos quando eu a atendia. Ela veio de um cenário a qual os pais a comparavam com o irmão mais velho. Tinha uma questão de machismo também, né? Mas existia uma comparação em questões de qualidades. Mas os irmãos nunca serão iguais, exatamente. São pessoas diferentes. Então podem ter habilidades parecidas, mas podem ter habilidades totalmente diferentes, né? Até dentro das crianças que são gêmeas. A gente não vê ali a pessoa escolhendo a mesma profissão, tendo o mesmo resultado, etc. Né? São pessoas diferentes porque nós observamos o mundo, absorvemos as coisas de forma diferente. Isso entra DNA, uma série de coisas, né, que envolvem a nossa constituição como ser humano. Então, comparar é disfuncional porque são pessoas diferentes. Eu posso querer que o meu filho desenvolva uma habilidade que o outro filho tem? Pode, respeitando a limitação daquela criança e observando como você expressa isso. Uma coisa é eu querer ensinar o melhor para o meu filho, outra coisa é eu cobrá-lo de uma coisa que ele está se desenvolvendo. Ele é uma criança. Ele não vai ter a mesma linha de raciocínio de um adulto para organizar. Ele está aprendendo a organizar as ideias, a organizar os seus movimentos, a entender ali qual é o papel, qual é a função dele no mundo como pessoa. Então tem uma série de coisas que vai iniciar-se na infância e a gente vai desenvolver até o fim da nossa vida, até o dia da nossa morte. A gente vai estar desenvolvendo essas coisas. E no caso dela, além da comparação de habilidades ali cognitivas, o irmão inteligente você não é, ele organizado você não é, tinha a questão da crítica excessiva, né? A gente tem que mensurar como a gente vai pontuar as coisas para uma criança. No caso dos pais dela, tudo que ela fazia estava errado. Né? Então você fez tá errado. Se você fez, mesmo que foi da forma que eu orientei, faltou alguma coisa, não está perfeito. Né? Então, uma cobrança que nem para o adulto é funcional, imagina para uma criança. E a criança, quando alguma coisa, quando nós somos agressivos com as crianças, nós somos disfuncionais com as crianças,
Diferente de um adulto, ela tende a puxar para ela essa responsabilidade. Enquanto adultos, se eu tenho um pai alcoólatra, eu vou falar, putz, isso que ele fez tem a ver com ele, com o alcoolismo dele, tem nada a ver comigo, né? E, ou poderíamos fazer isso, né? Tem muita gente que vem para terapia exatamente porque aprendeu isso que eu vou falar na infância, né? Eu vou entrar nesse assunto também. Mas a criança, ela tende a puxar para ela, né? Então, se eu agrido a criança, ela não vai falar meu pai é um agressor, minha mãe, meu cuidador é um agressor, né? Ela vai falar eu fiz alguma coisa, por isso que essa pessoa não me ama, por isso que essa pessoa me agride, né? Se aconteceu tal coisa, eu sou o culpado. A criança faz esse movimento de puxar para ela, porque ela tem uma série de limitações, porque ela é uma criança, né? Então ela tem limitações cognitivas nesse sentido. Ela não tem a dimensão de comportamentos, a dimensão do outro. Tem uma série de acontecimentos, né? Que ela vai puxar para ela. Então, quando eu abandono uma criança, né, e lembrando que abandono não é saiu para trabalhar, você está abandonando, não é isso. Porque não é a quantidade de tempo que determina se aquilo vai ser rico para uma criança ou não, né? É a qualidade. Então, eu posso trabalhar 12 horas fora, mas quando eu tenho aquela meia hora com a criança, que bom se eu tiver o dia inteiro para brincar com ela, mas não é a realidade da maioria das pessoas. E a gente vive a realidade como ela é, não como a gente gostaria que ela fosse, né? Então, a maioria das pessoas saem para trabalhar, etc. Não é isso que é o ruim. Mas quando você senta com aquela criança, você olha nos olhos, você realmente ouve o que aquela criança está falando, você interage com ela, você está conversando com ela pensando em mil outras coisas, né? Então, não é a quantidade de tempo, é a qualidade, né? E a criança entende ali que naquele momento, naquela qualidade, naquela quantidade de tempo, mas com qualidade que você está entregando, que ela é amada, né? Então, assim, no caso dela, além da ausência física sair trabalhar, mas nos momentos que eles estavam juntos, ela tinha crítica, punições, né, comparação com o irmão, e aí também ela sofreu bullying na escola, e ela, apesar que ela também sofria bullying em casa, né, porque piadas sobre peso, né, tirar sarro ali da criança, você fica lá fazendo chacota da criança, falando que a criança está barriguda, qualquer coisa nesse sentido, né, não necessariamente vai soar bem para aquela criança. E aquilo está sendo tudo armazenado no cérebro da criancinha lá, né? Então ela sofria bullying na escola por causa do peso, tinha essa questão das piadas, das chacotas em casa, tinha comparação. Então era todo um cenário para não ser constituída uma boa autoestima, né? Ao decorrer da vida dela, porque já começou tudo esquisito. Outra coisa, quando a criança ela ela sofre essa questão de comparações, né? O que isso é interpretado muitas vezes, não é receita de bolo, mas muitas vezes é interpretado pela criança. Eu não sou o suficiente, né? Sempre existirão pessoas muito melhores do que eu, mas que eu sou o cocô do cavalo do bandido, né? Não é um pensamento funcional de, ok, tem pessoas melhores do que eu e tá tudo bem, né? Não, as pessoas são melhores do que eu e por isso eu não tenho amor, por isso que eu não sou aceito. Tem uma série de associações que podem ser feitas quando se compara uma criança com a outra de uma forma disfuncional. E no caso dela, tinha essa questão também que foi desenvolvida pela crítica excessiva dos cuidadores, no sentido de não ser boa o suficiente, eu não tenho qualidades. Se alguém me conhecer de uma forma mais profunda, ela vai descobrir que eu tenho um monte de defeitos, ou que eu sou um impostor no que eu faço, ou não reconhecer coisas boas que aconteciam com ela. Então ela fazia uma boa entrega no trabalho, ela atribuía isso às outras pessoas. Então essa entrega foi boa porque as outras pessoas que fizeram, eu não tenho nada a ver com isso. Então ela minimizava tanto o positivo quanto as qualidades que ela tinha. Por mais que quem estava acima dela falou, olha fulana, parabéns, né, graças a você na gestão de tal coisa, ou de tal tarefa, os dados mudaram, porque antes, nos últimos 2 anos, a gente não tinha um número legal nessa área, agora que você está lá, as coisas mudaram. Mas se mudou foi pelas pessoas, não foi por causa de mim. Né? Ela não verbalizava, mas é o que ela trazia para a terapia. Então,
As pessoas que sofrem muitas críticas, né, ou que sofrem abandono, podem ir por esse caminho de não reconhecimento das qualidades, das habilidades, acreditar que nunca vai mudar para uma coisa positiva, que não tem capacidade de desenvolver qualidades, né, de coisas boas, habilidades, etc, etc, etc. Em contrapartida, né, isso afeta o relacionamento amoroso? Afeta. Porque imagina, se eu acredito que eu sou o cocô do cavalo do bandido, eu vou deixar você se criar uma intimidade comigo, se aprofundar mais na minha vida. Eu posso até ter uma relação com você, mas você vai ficar até aqui. Porque se você passar muito dessa linha, você vai descobrir que na verdade eu sou um monstro, eu sou o cocô do cavalo do bandido, eu não tenho qualidades, etc, etc, etc. Então às vezes a pessoa é fria no relacionamento, né? Por medo do que a outra possa descobrir. E às vezes não tem nada daquilo. Né? Na maioria das vezes que as pessoas vêm para terapia, elas são gente boa, elas são legais, etc. Né? Defeitos, todo mundo gosta da palavra defeitos, mas ok. Né? Defeitos todo mundo tem, não existe perfeição. Né? Mas elas distorcem, elas amplificam esse defeito. Então às vezes a pessoa ela é chata para algumas coisas, e é normal, né? Mas para ela é chata em todos os ambientes da vida, né? Às vezes ela não gosta de alguma coisa, mas na cabeça dela a pessoa vai achar que ela é a pessoa mais chata do mundo porque ela não gosta de algo, X, Y, Z, né? E aí inverte isso daí. Ela quer agradar as pessoas, né? A todo custo, mesmo que seja em detrimento das coisas que são importantes para ela. Então acontece uma outra coisa também, a questão de não ser assertiva, ter dificuldades para colocar limites, né, para falar sim quando quer falar sim e falar não quando quer falar não. Então pode haver essa busca desenfreada por aprovação dos outros, né? Porque se ela acredita que ela é cheia de defeitos, né? Que ela não tem nada de bom para apresentar, ela vai fazer movimentos para que as pessoas gostem dela de outra forma. E pode acontecer uma outra coisa também, né? Ela temer perder tantas pessoas que ela aceite relacionamentos abusivos. Dificilmente, quando uma pessoa está no relacionamento abusivo, ela não tem, no fundo, esses movimentos de achar que ela não tem uma coisa melhor para apresentar, que ela não é digna de amor. Então, essa pessoa me amou, né? Então ela é especial. E só ela gosta de mim, porque se ela gosta de mim, vai que eu não acho outra pessoa que vá gostar de mim também, né? Ou eu tenho que me agarrar a essa pessoa porque ela é a única pessoa que viu o meu valor, que o resto do mundo não vai ver porque eu sou defeituosa nisso, 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 nisso. Vai embora, né? Então as relações elas tendem a ser prejudiciais, não com todo mundo, porque tem pessoas equilibradas que podem cruzar a vida dessa pessoa, mas aí que está a armadilha. Será que essa pessoa que ela acredita que ela não tenha nada de bom para apresentar para os outros, quando vier alguém equilibrado para tentar se relacionar com ela, seja amorosamente ou em questões de amizade, ela vai permitir essa pessoa na vida dela? Grandes chances disso não acontecer. Não é uma certeza, mas receita de bolo, mas tem as probabilidades e as probabilidades estão contra essa pessoa. Por quê? Se eu cresço num ambiente a qual eu normalizei críticas excessivas, agressões verbais, agressões psicológicas, né? Um abuso psicológico, o bullying é um abuso psicológico. Então eu normalizei aquilo, porque lembra, eu sou uma criancinha que estou sofrendo isso a todo momento. E para a criança, os cuidadores, eles são uma verdade absoluta e inquestionável. Quando o adulto apresenta para a criança o irmão dela, fala, olha, esse é seu irmão. Ela não questiona, ela não fala assim, ai, você fez DNA? É meu irmão mesmo? Não, você falou que é o irmão, ela acredita ali cegamente. Mas não é só nessa informação, as outras também. Então, né, os cuidadores, que podem ser pai e mãe, né, vó, avô, tio, tia, eles estão ali o dia inteiro falando coisas para aquela criança ou conversando com outras pessoas e aquela criança está observando. Ela vai armazenando essas informações. Se é um ambiente disfuncional, o que eu vou ter como modelo são essas coisas disfuncionais. Só que se eu normalizei o disfuncional, meu cérebro gravou aquilo, né? Não é uma coisa que a criança escolhe, ela está lá inserida e ok, né? E aí se ela normalizou, se ela jogou isso para o subconsciente como um modelo,
né? Quando chega alguém disfuncional, vai ser o que ela conhece, o modelo que ela tem. Se chega alguém funcional, é um modelo diferente para ela. Então, funcional não tenho. Esse negócio aqui eu não conheço. Talvez não me interesse tanto, né? Agora, o disfuncional é o que eu cresci vendo, o que eu cresci ouvindo. Né? Então, é o que eu conheço. Talvez eu seja atraído para esse modelo. Por isso que quando tenho, né, um ambiente disfuncional na minha infância, eu tenho maiores probabilidades de entrar em relacionamentos abusivos. E sair dele também é um pouco mais complicado. Por quê? Uma outra coisa que pode acontecer sou eu, né? Distorcer a ideia de amor, de carinho, de afeto, né? Eu acreditar cegamente que se me deu atenção me ama, porque atenção é uma coisa, eu te priorizar é uma outra coisa, eu te amar é uma outra coisa diferente. Que eu posso te amar e não te priorizar, né? Nem todo amor vai ser funcional, mas enfim, né? Assunto para um vídeo só de amor, tá? E aproveitando, tem um vídeo aqui, né? Lá nas minhas listas de vídeo, que é abuso sutil. Cabe muito bem a esse assunto. Então depois, se quiserem mais informações, tem lá. Abuso e manipulação sutil. Nem tudo é muito claro. Né? Nem todo abusador ele é o escrachado que vai chegar ali já sendo um escroto logo de cara. Né? É verdade, né? Vai chegar ali, chega de uma forma mais legal, vai manipulando de uma forma muito sutil, sem você perceber. E é uma coisa meio complicadinha, né? De perceber. Mas voltando para o assunto do tema. Né? Então, eu normalizo alguns comportamentos porque foi o que eu cresci observando, né? E para mim aquilo era inquestionável porque eu era uma criança, então eu tenho maior probabilidade, não é receita de bolo, mas maior probabilidade de me envolver com pessoas a qual o modelo eu já conheço, que é o modelo disfuncional. Outra coisa que pode acontecer também é acontecer coisas boas e a pessoa não se sentir merecedora. Né? Comecei a falar isso e não aprofundei. Né? No sentido da pessoa não acreditar que ela possa ser amada ou que ela possa ser digna de receber sentimentos positivos dos outros, seja em questões de elogios, seja em questão de reconhecimento, seja em questão de afeto direto. Inclusive, essa semana saiu na outra rede social aí, né, nos Reels da outra rede social, um vídeo de uma mãe que ela escreveu frases que ela ouviu na infância numa folha, fez uma lista de frases, mas ela não terminou essas frases, né? Pra gente que estava assistindo o vídeo, aparecia a frase que ela ouviu na infância. E para o filho dela que ela leu, ela fez um complete a frase. Então ela lia metade da frase e pedia para ele completar. Ele completava com coisas muito legais, assim, diferente do que ela ouviu. Né? Ou seja, a educação que ela ofertou para ele em questão de carinho, de afeto, né, teoricamente funcionou. Né? Porque ele não tinha um modelo de uma coisa disfuncional, agressiva, enfim, dos exageros. Né? Isso é importante. Então, o papel que o adulto tem na infância das crianças é essencial para o desenvolvimento de um adulto funcional ou não. Lembrando que nós não possuímos todas as ferramentas, então nenhum pai ou mãe será perfeito, mas a gente pode minimamente tentar sermos melhores para que aquela criança se torne um adulto um pouco mais funcional. E aquele ciclo que eu falei no começo do vídeo, né? Que muitas vezes a gente pode observar. Acontece com o pai, aí vocês vêm para a terapia. Aí eu falo, tá, mas como que é a sua mãe? Aí a gente vai observar, sua mãe tem esse mesmo comportamento, ok. Aí a gente vai observar, a avó tinha o mesmo comportamento. E aí vai embora, né? Enfim, o que é possível ali de se saber. Mas geralmente vó, vô, ali, tio, tia, né? Eles têm comportamentos muito parecidos com os nossos pais. Então eles aprenderam a ser dessa forma disfuncional e continuam replicando. Quando vocês vêm para a terapia, né, independente se vocês já têm filhos ou ainda vão ter filhos, né, vocês têm a oportunidade de quebrar um ciclo, né, dessa perpetuação de comportamentos disfuncionais.
E por isso que eu falei em outro vídeo, e é uma coisa que eu falo com frequência, né? A psicologia, se ela é mais acessível para as outras pessoas, se as pessoas querem mudar também, né? Se elas quiserem mudar, isso é uma coisa que sim pode mudar o mundo de uma forma muito grandiosa. A gente acaba quebrando exatamente esses ciclos disfuncionais de agressividade, de falta de empatia, né, que é uma das coisas que mudaria o mundo se a gente parasse para pensar. Se todo mundo, olha, se todo mundo se colocasse no lugar do outro antes de fazer alguma coisa, né, no mínimo 70% dos problemas que a gente tem hoje a gente não teria, como espécie humana, tá? Em questão de comportamento, obviamente. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente pode modificar para que o mundo, né, ou o nosso núcleo ali familiar, ele seja melhor, né? Tá, mas então se uma pessoa teve essa infância pesada, como essa moça, ela consegue mudar? Consegue. É um processo simples? Na maioria das vezes não. É um processo que demanda tempo? Sim, por isso que é um processo, né? Essa pessoa vem para terapia, ela ouve, provavelmente vai doer quando a gente entrar nesses assuntos, principalmente se a pessoa idealiza pai e mãe, que pai e mãe são seres humanos, eles vão errar e acertar, com mais frequência ou com menos frequência, aí depende de uma série de coisas, né? E dói ouvir essas coisas, dói também a gente ouvir que nós não nos amamos, dói ouvir que a gente não valoriza as coisas positivas que acontecem conosco, não é uma coisa simples, né? Para a maioria das pessoas dói, não vou dizer para todas, mas para a maioria dói. Mas esse é o processo terapêutico, a gente observar as coisas que não estão funcionais em nós, né? Ou na gente, né? E tentarmos mudar isso da melhor forma possível dentro do que a gente consegue. Sim, então cabe ao terapeuta também respeitar essas fases e ir dando feedbacks para o paciente. Sim? Então a cada um tempo, é óbvio que depende de abordagem para abordagem, a cada X tempos é importante falar, olha, você melhorou nisso, isso aqui ainda a gente precisa olhar em terapia, porque é um processo entre eu e o paciente, né? Ou entre nós aqui. Então, olha, isso aqui tá bacana, isso aqui a gente precisa melhorar isso aqui a gente precisa observar de uma outra forma, ou como eu gosto de falar para os pacientes, ó, isso aqui vai ficar no radar da terapia. Pode ser que seja isso, mas vamos observar para ver se não tem alguma coisa ali para melhorar ainda, se não passou nada batido, né? Enfim, então a todo momento essa troca é importante. E já adianto também, para vocês que já estão em processos terapêuticos, né, com os seus psicólogos, sempre tiver dúvida, pergunta. Né? Não tenha medo de magoar o psicólogo, que daí que entra a sacada. Porque quando vem de uma família a qual era extremamente criticado, muitas vezes eu não consigo ser assertivo, falar sim quando eu quero falar sim e falar não quando eu quiser falar não. E também perguntar. Eu tenho medo, vai que o meu psicólogo ficar magoado, ou ele acha que eu estou questionando o trabalho dele. Na dúvida, perguntem, porque é vocês que estão em sofrimento. Pergunta, né? E pergunta da forma que vocês acharem que tem que perguntar, não tem problema, né? O psicólogo, ele minimamente tem que ter equilíbrio para entender ali que é uma dúvida do paciente, dependendo da forma que você me questione. Né? Enfim, isso é até trabalhado em terapia, mas na dúvida, sempre perguntem. Não entendi, não consegui desenvolver alguma atividade que o psicólogo solicitou, olha, não consegui, né, por isso. Na hora que eu fui fazer doeu, que às vezes a gente passa dever para vocês, né, principalmente dentro da abordagem cognitivo comportamental, que é a que eu atendo, eu preciso falar, comecei a fazer, me deu um desconforto, traz para terapia, né? Manda mensagem se você tem esse tipo de contato com o seu psicólogo, né? Isso é importante, porque o psicólogo e o paciente tem que andar lado a lado em terapia, é isso que faz funcionar a terapia. Sim, outra história rápida, né? Nessas questões de abandono. Então essa pessoa, que já é uma outra pessoa, sofreu abandonos físicos mesmo ali, até por questões de privação, de dinheiro mesmo, né? A velha história, né? O pai foi comprar cigarro, não voltou, a mãe que cuidava de dezenas de crianças ali e tal, né? E que na época era mais comum a quantidade
maior de filhos, né? Até pela idade da paciente. Então ela realmente ficava sozinha ali, e enquanto criança, e tinha que se desdobrar para se alimentar, pedir comida para vizinhos, uma série de coisas, né? E como isso agora a afeta? Em questões de sobrepeso. Então a pessoa que com diagnóstico médico, não é uma coisa da cabeça dela, tem ali muitos quilos acima do que deveria, né? E isso afeta a saúde dela, obviamente. E como isso distorceu a questão da alimentação? Porque se eu me sinto abandonado, e quando esse sentimento vem, fui abandonado pelas pessoas que hoje estão ao meu lado, ou ninguém gosta de mim, ninguém vai me amar, etc, etc, de alguma forma eu vou tentar equilibrar isso, né? Pode ser funcional, pode ser disfuncional. E no caso dela, existia uma alimentação exagerada, porque eu pensar em rejeição, eu pensar em abandono, ela pode me trazer uma série de sentimentos negativos. E um deles, né, além de tristeza e o próprio abandono em si, é a ansiedade. Então isso aumenta a probabilidade de que eu me torne uma pessoa ansiosa? Sim. Tá? É uma certeza? Não. Mas pessoas que foram abandonadas na infância, ou pessoas que foram muito criticadas na infância, elas têm uma probabilidade maior de desenvolver quadros ansiosos. Se a gente parar para pensar que o ansioso ele não vive o presente, ele vive o futuro, e é um futuro catastrófico, tá? Então vou repetir. Então o ansioso não vive o presente, o ansioso vive o futuro, e é um futuro catastrófico. Você está lá na frente pensando uma série de desgraças que vão acontecer. Isso é ansiedade. E aí, obviamente, para ser uma patologia tem a frequência, né? O quanto tempo isso permanece, o quanto isso impacta a minha vida, enfim, tem os critérios lá, né? Para ser uma ansiedade patológica. Se eu fui abandonado na infância, eu não sei quando meu pai e minha mãe vão me amar, eles vão demonstrar sentimentos positivos, se eles vão fisicamente voltar para casa ou não, aí depende de uma série de coisas. Isso tende a ir condicionando aquela criança a sempre esperar, né? Ou na maioria das vezes, sempre não, mas na maioria das vezes, esperar algo ruim do mundo. Lembra o futuro, né, do ansioso? Então, espero, né, coisas negativas lá na frente, não coisas positivas. Então, eu estou sempre tentando antecipar o negativo para tentar evitar aquilo, né? Parece meio ilógico, mas é como geralmente o ansioso funciona. Então ele está lá no futuro, mas por que ele está pensando nesse futuro catastrófico? Porque ele quer fazer coisas aqui, né, no presente, para evitar esse futuro catastrófico que está no imaginário dele. Né? Isso é um movimento de ansiedade. Então, quando tem um ambiente a qual não sei o que esperar, e às vezes aquilo é real, né, principalmente em ambientes que tem envolvimentos de adicção ali, né, seja álcool ou outras drogas, exemplão. Imagina que todo dia o pai, né, ou a mãe, mas a maior parte das vezes é o pai, né, que vai chegar bêbado em casa às 5 horas da tarde, vai quebrar o pau com todo mundo, quebrar coisa. Quando tá dando 10 para 5 ali, como que fica aquele ambiente? Uma tensão. Né? Escutou o barulho do portão, lá a criança se esconde embaixo de mesa, isso é real, tá? Coisas que eu ouço em terapia. Então cria-se um ambiente de tensão, né? Uma pré-tensão ali, né? Putz, 10 para 5, como que meu pai vai chegar? Hoje ele vai chegar bêbado de boas, ou ele vai chegar bêbado e espancando todo mundo, ou ele não vai estar bêbado, né? Então isso vai condicionando a criança a sempre esperar, ou na maior parte das vezes, não sempre não, né? Mas na maior parte das vezes, um futuro catastrófico. E aí isso lá na frente pode ir para outras áreas da vida dela, né? Então a infância é um período muito importante. Lembrando que a criança, né, que é o resumo aqui do vídeo, para a gente encerrar, a criança tende a puxar as coisas negativas para si, né? Então se eu a agrido, ela vai puxar para ela. Não é Gilberto que é agressivo, sou eu que fiz alguma coisa enquanto criança, né? Se eu não sou amado, então a culpa é minha. Ela puxa tudo para ela, se culpabilizando ali. Uma outra coisa, para a criança, aquele cuidador, ele é uma verdade absoluta e inquestionável. Então, o que ele falar, a criança não questiona. E o principal disso tudo, como ela se verá como pessoa, como ela se entende no mundo, né? As qualidades que ela tem ou as qualidades que ela não tem, né? Se as pessoas a amam ou não, se o mundo é um lugar bacana, se o mundo é o pior lugar do mundo, do universo, né? Isso é influenciado em como esse ambiente, né? Isso é determinado em como esse ambiente
ele é entendido pela criança, e se é um ambiente funcional, ele tende a aumentar a probabilidade dessa criança ser um adulto funcional. Se o ambiente não é funcional, ele tende a aumentar a probabilidade dessa criança se tornar um adulto disfuncional. Então o ambiente influencia? Sim e muito. Tá? Não existirão adultos ou pessoas perfeitas, mas a gente pode tentar minimizar ali os problemas que a gente cria para as crianças. Sim, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar likes. Tem outros vídeos aí para vocês assistirem que são extremamente importantes também. Divulguem, compartilhem essas informações. Isso é importante, como eu disse. Conforme a informação de qualidade chega até as pessoas, a gente vai quebrando esses ciclos de comportamentos disfuncionais. E sim, a gente pode tornar um mundo melhor. Mas aí depende de como a gente trata as pessoas e como as pessoas se tratam em primeiro lugar. Sim? Então, boa semana e até a próxima. Tchau, tchau.